Porque o Salmo 91 ele vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Quando a gente lê esse salmo, e muitas das vezes a gente tem essa Bíblia aberta, até muitos crentes, né, que seguem a Cristo, não conseguem entender o que é habitar no esconderijo do Altíssimo. A habitação não é um lugar que você visita de vez em quando. A habitação é quando você mora. A habitação, você está lá todo dia. A habitação é onde você está mais tempo da sua vida. Então, quando nós temos a nossa habitação, quando tudo está difícil, corremos para a nossa habitação. Quando as coisas começam a ficar difíceis, nós corremos para a nossa habitação, que é a nossa casa, nosso lar. Quando nós estamos doentes, nós vamos para a nossa casa, deitamos na nossa cama, e é ali que nós se sentimos mais seguros, mais confortáveis. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do nosso Deus, de Cristo nosso Senhor, a sombra, e esse A é craseado, a sombra está dizendo debaixo de uma sombra, está dizendo sobre alguma coisa, sob a sombra de Cristo, que tem a sua mão protetora, que tem a sua mão, né, que nos cobre para nos proteger, para nos livrar. Então, precisamos entender que precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo, habitar no lugar onde Cristo está, do Altíssimo Deus está. Precisamos entender isso. E nesse momento de calamidade, nesse momento de dificuldade que o mundo inteiro está passando, não é só um local, isso é cumprimento da palavra de Deus. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui participando dessa live conhecem alguém que seguia Cristo, que estava na igreja, que era temente a Deus, muitos até pastores, mas perderam a sua vida para esta doença. E alguém pode dizer, mas como pode Deus permitir isso acontecer? Mas se nós pensarmos assim, nós somos egoístas. Nós teremos um pensamento egoísta. Teremos um pensamento onde colocamos Deus como errado e nós como certo. Quando, na verdade, tudo está ao contrário. A humanidade é que está errada e Deus sempre esteve certo. Mas, infelizmente, pela consequência dos pecados da humanidade, muitos estão caindo, muitos estão sendo ceifados a sua vida, mas não para uma morte eterna. Mas aqueles que morrerem com Cristo estão iniciando uma vida muito melhor do que essa que está aqui na Terra. Se eu perguntar quem quer morrer, todos nós diremos, eu não quero morrer agora. Esse não é o momento que eu quero. Mas quando nós pensamos que se nós passarmos da morte para a vida, nós, quando morremos, nós não estamos morrendo, nós estamos vivendo. Por isso, Paulo dizia que o morrer, para ele, era ganho. Morrer com Cristo, para ele, seria um ganho. Então, aqueles que foram levados e ceifados por esta doença, eles ganharam a sua salvação. Eles ganharam a sua bênção. Eles já não precisam mais lutar para conquistar a sua salvação. Eles conquistaram a sua salvação. Então, quando nós temos essa visão, nós pensamos de forma diferente, porque Deus sabe como agir. E o que tem acontecido na humanidade nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus lá num livro que muitos não querem ler, mas Apocalipse, capítulo de número 6, nós vamos ver lá várias indicações de acontecimentos que iriam acontecer na Bíblia. E me chama a atenção o versículo 7 do capítulo de número 6. Vai falar assim: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, com peste, e com as feras da terra. Quando eu li essa passagem bíblica, eu consegui entender perfeitamente que quem tem tirado a vida de muitos neste momento de pandemia não é Deus, como muitos querem culpar.
Quem tem ceifado as vidas aqui é este cavalo amarelo identificado e visto por João lá na ilha de Patmos. Quando ele teve essa visão, ele viu como um cavalo amarelo saindo e ele tinha um nome Morte. E este tinha poder de matar as pessoas, e esse matar era com espada, ou seja, com guerra, matava com fome, né? E matava com peste. Como a peste do Covid tem matado tantas pessoas. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Mas todas as vezes na Bíblia, todas as vezes que nós vimos situações onde aconteceram algo drástico, Deus estava chamando a atenção da humanidade para algo que iria acontecer. Ninguém foi enganado quando o dilúvio veio sobre a terra. Ninguém chegou da noite para o dia e viu o mundo se acabar em água. Ali houve Noé pregando e dizendo, eu tive uma visão e Deus vai acabar o mundo com água. Eles viram ali mais de 100 anos, aquele homem construir um barco enorme, construindo, se preparando para receber águas do dilúvio. Toda aquela humanidade viu e ouviu isso, mas todos eles morreram, porque não ouviram a voz de Deus. Nós vemos agora uma situação onde o mundo inteiro está sofrendo. O mundo inteiro tem morrido com esta peste que está assolando a humanidade. Esta peste é permissão de Deus. Deus permitiu que esta peste viesse ao mundo. Mas esta peste, o que tem acontecido, é para chamar a atenção daqueles que estão pensando na sua vida, nos seus bens, no patrimônio, na saúde, na família, mas estão esquecendo de buscar a Deus. Quando nós vemos esta situação, nós temos que pensar, algo está para acontecer. Algo muito grande e maior do que isso está para acontecer. Quando nós temos essa visão, quando nós temos esse olhar crítico para essa situação com base na palavra de Deus, nós vemos algo está para acontecer. Não está acontecendo, vai acontecer algo muito maior. E se nós olharmos lá para o povo de Israel, quando o povo de Israel estava cativo lá no Egito, quando o povo estava ali sendo escravo dos egípcios, e ali Deus manda Moisés para salvar aquele povo e levar para uma terra prometida, levar para um lugar maravilhoso, levar para um lugar de paz, levar para um lugar de alegria, levar para um lugar onde um homem não conseguia carregar um cacho de uva, precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva, um lugar de bonança, um lugar de fartura. Quando o povo de Israel estava preso, sofrendo, ali sendo maltratado, e Deus chama Moisés para tirar esse povo e levar para um lugar de bênção, Deus mandou pragas, Deus mandou situações que aconteceram, informando que algo especial estava para acontecer. E isso aconteceu. Foi quando o povo de Israel, depois da última praga, que foi a morte dos primogênitos, e ali o povo de Israel ele saiu do Egito, teve autorização, atravessou o Mar Vermelho, e ali eles começam a caminho da vitória, que era a terra de Canaã. Então eu creio que o momento que nós estamos vivendo é um momento onde Cristo está sacudindo o mundo, sacudindo a humanidade e dizendo assim, olha, o meu filho Jesus Cristo está voltando. Se preparem, estejam preparados, estejam apercebidos, porque algo vai acontecer e ninguém vai ser enganado. Porque a Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe. Nós não sabemos o dia nem a hora em que Cristo vai vir e arrebatar a sua igreja. Mas muitos crentes já tinham perdido esta fé de que Cristo poderia vir e arrebatar a sua igreja. Muitos, até pastores, eu já ouvi, de que perderam a fé de que Cristo iria descer do céu e tirar a sua igreja da terra. Então, quando muitos estavam perdendo a sua fé, a Bíblia já dizia também, porventura achará fé na terra, quando o Filho do Homem voltar, a Bíblia já tinha isso registrado, dizendo, olha, muitos naquele dia não iriam mais acreditar, não iriam mais ter fé. Mas quando Cristo permite toda essa assolação da humanidade, quando Deus ele permite todo esse acontecimento, quando ele recolhe até algum dos seus para dentro da igreja perceberem que não é o pastor ou o novo convertido, eles não têm ali hierarquia, são pessoas,
são salvos, são escolhidos. E Deus está dizendo, olha, algo está para acontecer, se preparem. Se preparem porque algo muito grande vai acontecer. E quando nós olhamos isso, nós nos lembramos da palavra de Deus, lá no mesmo livro de Salmo 91, lá no versículo 7, vai dizer assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ora, se nós estamos falando de um salmo tão abençoado, que a Bíblia não revela quem escreveu o salmo, nem em que momento ele escreveu, mas nós conseguimos compreender que este salmo está falando de quê? De uma tribulação, de algo que estava acontecendo com um escolhido de Deus, com alguém que era próximo a Deus, que buscava a Deus. Uns até sugerem que quando ele fala 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, estava se falando de uma batalha militar, onde muitos estariam ali morrendo, 1000 do lado, 10.000 do outro, e ele estava ali no meio, mas não seria atingido. Mas eu creio que essa não é a visão deste salmo. Não é isso que o salmo estava querendo dizer na minha concepção. Porque se nós olharmos bem o salmo, nós vamos ver que quando fala 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, está diretamente relacionado a uma referência acerca de uma violência, de uma peste, de um perigo que assola a humanidade. E ele fala isso por quê? Porque ele fala assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ele não está sendo atingido por aqueles que estão caindo do seu lado. Do seu lado, ou seja, Deus, ele livra o crente do laço do passarinheiro, Deus livra o crente da peste perniciosa e também ele é poderoso para fazer com que ele não seja atingido e ainda caiam 1000 do seu lado, 10.000 do outro lado e ele não ser atingido. E aqui, quando nós estamos falando de 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, nós conseguimos aqui ver claramente essa evolução de pessoas. Nós conseguimos ver aqui claramente que a calamidade para esse salmista, ela estava aumentando, porque primeiro ele fala 1000 pessoas são atingidas, depois ele em seguida fala 10.000 são atingidas. Olha como ele está falando de que o número está crescendo. Ele aqui, essa expressão 10.000 também, ele tem no termo hebraico um significado de multidão. Ele não estava querendo dizer que eram 10.000 pessoas, mas ele estava dizendo, olha, começou com 1000, mas já tem 10.000, mas eu tenho certeza que eu não vou ser atingido. Eu tenho certeza que Deus vai me guardar. Então, esta quantidade que está aumentando, ela está aumentando e estão caindo do meu lado, mas eu não vou ser atingido. O salmista tinha essa fé. E ele estava falando exatamente de algo que estava acontecendo muito próximo, né? Algo que estava acontecendo ali perto dele. Sem dúvida, esse versículo, né, ele demonstra o quão perto o crente fiel a Deus pode estar de uma calamidade e ainda assim desfrutar de um cuidado providencial do Senhor. O texto ele não diz que 1000 cairão longe do crente, 1000 cairão longe e afastado. Não, 10.000 mais afastado ainda. Não é isso que o texto está dizendo, mas o texto está dizendo 1000 cairão ao teu lado. Ao teu lado, 1000 cairão. E 10.000 vai cair do outro lado, à sua direita. Mas tu não serás atingido. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a certeza que todo crente tem que ter. Esta é a certeza que todo aquele que está longe do evangelho tem que ter. Será que, diante de tanta peste, diante de tanta situação que tem acontecido, será que eu quero me desesperar? Será que essa doença ela tem me tirado o sossego? Será que tudo o que tem acontecido na humanidade tem me deixado mais preocupado ou mais feliz porque Cristo tem cuidado de nós? Quando nós estamos passando em tribulação, quando nós estamos passando na luta, a palavra de Deus diz que a tribulação ela produz paciência. A tribulação ela não pode produzir medo. A tribulação ela não pode produzir desesperança. A tribulação não pode produzir receio de que algo ruim vai acontecer. Se isso acontece, nós perdemos a nossa fé. Se isso acontece com nós perdemos a fé em Deus. Então, nós temos que confiar em Deus, ter fé em Deus. O que está acontecendo com a humanidade é tribulação, sim,
Eu mesmo peguei essa doença, a minha família, nós pegamos essa doença, entramos em tribulação, mas a tribulação produziu o quê? Paciência. Nós tivemos, Deus está conosco, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, é o nosso escudo, Ele vai nos guardar, Ele vai nos livrar. Este vírus entrou no nosso sangue, mas quando ele entrou no nosso sangue, ele encontrou um sangue maior do que ele, mais poderoso do que ele, que é o sangue de Jesus Cristo, aleluia. E quando ele entra no nosso interior e ele quer fazer mal ao corpo, ele pode atingir o corpo, mas a nossa mente, a nossa alma, ele não pode atingir, porque a nossa alma está segura em Cristo. Nós temos a confiança em Cristo. Nós temos a certeza que Cristo está conosco, que podem cair 1.000, 10.000, 50.000 ao nosso lado, mas nós não seremos atingidos. O nosso espírito não vai ser atingido, a nossa mente não vai ser atingida, porque nós temos confiança no nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz a palavra de Deus, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu creio. Eu sei o tamanho do meu Deus. Eu sei o tamanho daquele que pode fazer aquilo que eu não posso fazer. E isso é o quê? É a tribulação produzindo a paciência e a paciência produzindo a esperança. A esperança que Cristo vai vir, vai buscar a sua igreja. E se ele não buscar, muitos dos que estão entre nós não provarão da morte, como diz a própria palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também diz que aqueles que partiram com Cristo, eles ressuscitarão primeiro do que nós. Depois nós, os que ficarmos vivos e fomos arrebatados com Cristo, nos encontraremos nos ares com Cristo e aqueles que já morreram com ele, ressuscitados, e ali nós iremos para os altos céus, para a Nova Jerusalém, para um lugar preparado, para um lugar alegre, para um lugar onde a peste não pode chegar, para um lugar onde a tristeza não pode chegar, onde a dor não pode chegar. E é por isso que nós precisamos ter esta esperança. É por isso que nós precisamos ter esta fé. E eu quero aqui, nesse momento, dizer para os irmãos e aqueles que nos ouvem, se você não tem certeza de que Cristo voltando hoje para arrebatar um povo escolhido, você não está em condição de subir para ir com esse povo, conserte-se hoje. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Porque o amanhã ele não pertence a nenhum de nós. Nós não sabemos o que vem amanhã. Nós não sabemos o que vamos ter o amanhã. Mas nós sabemos que nós devemos ter a certeza que Cristo está conosco hoje. Que Cristo nos salva hoje. Porque amanhã, se Cristo decidir agir nesta terra e vir, como a palavra de Deus diz, vir como um ladrão, no momento em que ninguém espera, pode ser nesse momento, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, mas ninguém sabe. Mas no dia que ele vier, ele virá como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, e assim ele tomará dessa terra todo o seu povo. Esta pregação, ela já foi feita há mais de 2.000 anos. Esta pregação que estou dizendo aqui não foi agora. Esta pregação ela é de muito tempo, mas ela está muito próxima agora de se cumprir do que estava quando ela era cumprida lá atrás. Porque tudo nos mostra que Cristo está às portas. Tudo nos mostra que a qualquer momento algo especial vai acontecer para nós. Algo especial, aqueles que estão esperando Cristo, algo maravilhoso está nos aguardando. Mas nós temos que ter essa certeza hoje. Então, se há alguém em nosso meio que não tem essa certeza, porque eu não tenho o direito de julgar ninguém. Eu não tenho o direito de dizer quem está e quem não está. Eu só tenho o direito de olhar para mim e dizer, eu, hoje, tenho condição, não tenho condição. A palavra de Deus, Paulo já dizia isso, ele dizia, examine o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Nós temos que examinar nós mesmos. Não é examinar o próximo. E por isso estou dizendo, se a tua consciência, a consciência de algum dos irmãos ouvintes está dizendo, eu tenho que me consertar, só existe uma coisa a fazer, reconhecer que Cristo é Senhor da sua vida. Assim como eu iniciei aqui dizendo que Cristo deve ser o centro das nossas atitudes, é eu dizer assim, não, eu quero a partir de hoje Cristo como centro da minha vida. Eu quero a partir de hoje Cristo como Senhor da minha vida. E como Senhor da minha vida, eu devo a Ele tudo o que eu fizer, eu vou estar diante dEle, vou perguntar a Ele se eu posso. Cristo é um amigo, é alguém que está próximo, é alguém que nos relacionamos, é alguém que conversamos. Talvez ele não fale com você, assim, visivelmente, mas ele fala com você interiormente. Ele talvez está tocando no nosso coração nesse momento,
A alegria do Senhor vem no nosso coração. Isso é Cristo falando conosco. E é essa alegria que eu queria nessa noite, que todos, né, todos nós que estamos aqui falando do amor de Deus, estamos aqui, vocês tiraram, cada um tirou o seu tempo para ouvir um pouco da palavra de Deus, tirou esse tempo para estar na presença de Deus. Não é dentro de uma igreja só que Cristo habita. Todos nós somos igreja e templos. Nós somos templos do Espírito Santo. Ele está em cada lugar. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ele ali está. Quando nós estamos sozinhos, ele já está conosco. Ele já está no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus possa abençoar a cada um nessa noite, que Deus possa trazer para cada um conforto, para aquele que está doente, Deus trazer a cura, para aquele que está preocupado, Deus trazer o consolo, trazer o conforto, e que Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos e amigos que estão nos ouvindo nessa noite.